Olá, esta é uma entrevista feita com uma pessoa de nosso conhecimento. Então, para manter sua identidade oculta, trocamos seu nome e dados pessoais para que não possa ser identificada. Aviso dado. Então prosseguimos. Bom, meu nome é Carlos, e tudo começou há cerca de 2 anos, quando um amigo de escola me contou uma lenda sobre uma parte ainda mais obscura da Deep Web. Ele mencionou rumores sobre cultos online que realizavam rituais demoníacos e outras atividades perturbadoras. A história me intrigou profundamente, e como um adolescente idiota que era, decidi investigar por conta própria para descobrir a verdade por trás desses boatos. Foi assim que minha sombria jornada começou. Decidi começar minha investigação pesquisando sobre como acessar a Deep Web de forma segura e anônima, porque não sou burro o suficiente de não saber que o que estava fazendo era perigoso. Bom, passei semanas lendo fóruns e tutoriais online, aprendendo sobre redes privadas virtuais e navegadores específicos que prometiam proteção contra rastreamento. Após me sentir confiante o suficiente com as medidas de segurança que havia tomado, comecei a explorar a Deep Web. A primeira coisa que notei foi o quão vasto e diversificado era esse mundo oculto. Havia uma infinidade de sites e comunidades, cada um com seu próprio propósito e temas variados, além de o quão aberto era. No entanto, eu estava determinado a encontrar informações sobre esse culto online. Eu participei de fóruns e grupos de discussão, fazendo perguntas discretas e tentando ganhar a confiança de alguns membros. Alguns meses após diariamente conversar nestas comunidades, comecei a receber mensagens privadas com informações intrigantes. As informações que obtive eram vagas e muitas vezes contraditórias, mas elas me guiaram para sites e comunidades específicas, que de certa forma estavam envolvidos com essas práticas obscuras. Com cuidado, comecei a investigar esses lugares sombrios, sempre mantendo minha identidade e localização em segredo. Conforme eu mergulhava mais fundo nesse mundo sombrio da Deep Web, as histórias de rituais demoníacos, cultos macabros e atividades perturbadoras começaram a se tornar mais reais e perturbadoras. Eu estava prestes a descobrir coisas que jamais imaginei encontrar, e meu medo começou a crescer à medida que me aproximava da verdade. À medida que minha investigação na Deep Web progredia, meus sentimentos oscilavam entre curiosidade e medo crescente. A sensação de entrar em um território desconhecido, onde as regras da sociedade pareciam não se aplicar, era excitante e assustadora ao mesmo tempo. A curiosidade me impulsionava a continuar, a desvendar os segredos sombrios que pareciam escondidos nas profundezas da internet. Eu me sentia como um explorador do desconhecido, movido pela busca da verdade, mesmo que essa verdade fosse perturbadora. Enquanto eu continuava minha investigação na Deep Web, ouvindo rumores e seguindo pistas obscuras, finalmente cheguei ao momento crucial em que encontrei um site. A descrição desse site em particular era vaga, apenas algumas palavras-chave e referências obscuras que indicavam seu possível paradeiro. Eu segui cada pista com cuidado, navegando por uma série de sites sombrios. Foi um processo árduo e desafiador, e a tensão estava à flor da pele. A maioria das informações estava protegida por senhas e códigos de acesso, e eu tive que usar minhas habilidades recém-adquiridas para contornar essas barreiras. Quando finalmente cheguei a entrar no site de fato, meu coração começou a bater mais rápido. Era um lugar sombrio, com uma estética perturbadora e imagens sinistras. Os títulos das postagens eram escritos em um idioma estranho, cheio de símbolos, que eu não entendia completamente, acho que era russo ou algo do tipo. À medida que eu navegava pelas páginas do site, fui confrontado com imagens perturbadoras de pessoa em um estado horrendo, textos em uma língua que não entendia. As informações eram fragmentadas e difíceis de decifrar, mas havia uma atmosfera inquietante que permeava cada canto do site. Enquanto eu mergulhava mais fundo nas postagens, meu medo aumentou. Eu estava cada vez mais convencido de que havia encontrado o site que meu amigo havia me contado. Aquele momento foi um ponto de virada na minha investigação, pois eu estava diante do epicentro das atividades sombrias que havia buscado por tanto tempo. Agora, minha jornada estava prestes a ficar ainda mais perigosa e perturbadora, à medida que eu me aprofundava nesse site. Enquanto eu explorava este site, encontrei uma seção que mencionava uma transmissão ao vivo. Com o coração batendo forte, cliquei na transmissão ao vivo e a tela se encheu de imagens perturbadoras. O que eu vi naquela live era uma cena que ainda me assombra até hoje.
Era uma sala escura, iluminada apenas por velas e lanternas antigas. No centro da sala, havia um altar macabro adornado com símbolos estranhos. À frente do altar, havia um grupo de pessoas usando roupas escuras e capuzes, o que tornava impossível identificar seus rostos. Eles estavam envolvidos em algum tipo de ritual bizarro e perturbador. Incensos queimavam, criando uma atmosfera carregada e sufocante. O som ambiente era estranho, com cânticos guturais e palavras em uma língua desconhecida sendo entoadas pelos participantes. No altar, vi uma pessoa amarrada. Era um homem, aparentemente todo machucado e sangrando. A cena era aterrorizante, como se eu tivesse tropeçado em um culto real que estava prestes a realizar algum tipo de cerimônia sombria. Eu estava paralisado de medo, assistindo a tudo em tempo real, sem poder acreditar no que meus olhos estavam testemunhando. A live continuava, e minha mente estava em turbilhão enquanto eu tentava processar a terrível realidade do que estava vendo. Eu sabia que estava diante de algo perigoso e perturbador, algo que nunca deveria ter sido descoberto. Mas, ao mesmo tempo, eu estava determinado a entender o que estava acontecendo e a desvendar os mistérios por trás daquela cena macabra. Bom, continuei vendo a live, mesmo que meu instinto me dissesse para fechar a transmissão e fugir daquela situação aterrorizante. Minha curiosidade e meu desejo de descobrir a verdade me mantiveram assistindo a live. Conforme a transmissão continuava, os participantes do ritual começaram a realizar ações cada vez mais perturbadoras. Eles começaram a cortar pequenas partes de seus próprios corpos, fazendo oferendas de sangue sobre o homem que estava em cima do altar. Os cânticos e as palavras estranhas cresciam em intensidade, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Foi nesse momento que eu percebi que estava testemunhando algo genuinamente perigoso e claramente ilegal. A situação era tão perturbadora que eu me senti paralisado, sem saber o que fazer. Eu não podia acreditar que estava vendo um ritual real de algum tipo, e o medo começou a se misturar com a repulsa e nojo. Conforme a transmissão se aproximava de seu clímax, os participantes começaram a se comportar de maneira ainda mais estranha e frenética. Começaram a esfaquear o homem no altar e só dava para escutar seus gritos de dor e aflição. Foi então que a transmissão foi abruptamente interrompida, deixando apenas uma tela preta. A sensação de alívio que senti com o término da transmissão foi imediata, mas logo foi substituída pela inquietação e pelo medo. Eu sabia que precisava denunciar o que tinha testemunhado às autoridades. Mas estava muito cansado para fazer isso naquela hora. Eu me deitei na escuridão do meu quarto, com os pensamentos tumultuados girando em minha mente. A imagem do ritual macabro e dos participantes encapuzados ainda estava vívida em minha memória, e eu me perguntava o que aquilo tudo significava e quem eram aquelas pessoas. Conforme a noite avançava, o cansaço finalmente tomou conta de mim, e eu caí em um sono agitado e cheio de pesadelos. Sonhei com imagens aterrorizantes daquilo que tinha visto na transmissão, e acordei várias vezes durante a noite, sentindo-me completamente perturbado. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de urgência e medo persistente. Sabia que tinha que denunciar as atividades perturbadoras que tinha visto. No entanto, quando peguei meu celular para fazer a denúncia, notei algo estranho. Havia uma mensagem de texto não identificada em minha caixa de entrada, e o conteúdo da mensagem me deixou ainda mais assustado. A mensagem não tinha um remetente visível, apenas uma sequência de caracteres aleatórios que dificultavam a identificação de quem a enviará. O texto da mensagem estava escrito: "Nós sabemos que você viu." Meu coração começou a acelerar, e uma sensação de paranoia tomou conta de mim. Quem poderia ter enviado essa mensagem? Como eles sabiam o que eu tinha visto na transmissão? Eu me senti observado e ameaçado, como se estivessem acompanhando cada movimento que eu fazia. Aquela mensagem me fez perceber que estava lidando com algo muito mais sinistro e perigoso do que eu havia imaginado. Mas logo em seguida recebi uma segunda mensagem. A segunda mensagem que recebi, com minha geolocalização e uma foto da frente da minha casa, deixou-me ainda mais apavorado. Era evidente que aqueles por trás da ameaça sabiam onde eu morava e estavam dispostos a usar essa informação para me intimidar. O medo que senti naquele momento era esmagador. Parecia que não importava o que eu fizesse, eles sempre estariam um passo à minha frente. A sensação de estar sendo vigiado e perseguido me deixou em estado de pânico. E junto com minha geolocalização e a foto, veio uma mensagem dizendo: "Se você dizer algo,
Você será o próximo sacrifício. Olhe pela janela. Quando espreitei pela janela, o que vi me deixou completamente aterrorizado. Havia uma figura encapuzada parada na calçada em frente à minha casa. O rosto estava completamente obscurecido pelo capuz, tornando impossível identificar quem era. Eu me afastei da janela e tentei manter a calma, apesar do pânico que tomou conta de mim. Era evidente que aqueles por trás das mensagens sabiam onde eu estava e estavam dispostos a me intimidar de todas as maneiras possíveis. Então eu me rendi. Tenho familiares muito importantes para mim e não posso colocá-los em risco. Eu não respondi às mensagens, apaguei elas e tudo o que tinha sobre a investigação. Me acalmei e desci para tomar café com minha família como se nada tivesse acontecido. Um tempo depois a figura fora da casa foi embora. Alguns dias depois aquele amigo meu veio falar comigo e perguntou sobre aquela lenda. Me fingi de desentendido e nunca mais falei com ele. Nunca contei essa história para ninguém, fiquei esses 2 últimos anos quieto, e mesmo assim ainda vejo de vez em quando aquele cara me vigiando de longe. E à noite, ainda tenho pesadelos com aquilo, fico pensando se alguma hora eles vão vir me buscar para virar um sacrifício. Afinal aquele homem poderia ser como eu, um curioso.